Vamos lá, vamos compartilhar essa live aí, gente. Bora compartilhar. Mais um dia nós estamos aqui. Fábio, supervisor Fábio. Deus abençoe. Supervisora Maricélia. É isso aí, bora. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui o meu amigo. No Instagram da esposa. Bora compartilhar. Deixa eu ver aqui já. Vamos compartilhar, gente, essa live aí. Hoje nós estamos no 12º dia. Vaguinho. Manda um abraço pro Vaguinho aí. Forte abraço, Vaguinho. Deus abençoe. Vamos compartilhar a palavra nessa jornada aí, 31 dias. Eu compartilhei aqui com a esposa dele. Agora, deixa eu ver, acho que não é com ela, não. Ah, então pede para ele entrar. Ele tá no celular dele, então pede para ele entrar aí. Que aqui não apareceu ele ainda, supervisora. Ele tem que entrar aí no Instagram. Isso. Isso daí, nós fomos alcançados pela maravilhosa graça de Cristo. E é isso que tem nos movido. Nós estamos caminhando uma palavra, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Na viração do dia, Deus ia ali se relacionar com Adão e Eva. E nós estamos aqui buscando o Senhor, buscando a face dele, buscando uma direção. Agora sim, vamos lá, supervisor, deixa eu te chamar aqui, te convidar. Aí, é isso aí, já convidei, agora é só aceitar aí, aceita aí. Ele entrou? Ensina ele aí, supervisor. Acho que ele conseguiu. Fala, Francisco. Tá travando aí? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Ah, então. O E... que aconteceu? Parece que o João vai me ajudar. Agora sim. Tá na régua, hein? Senhor. Bênção, é isso daí. Obrigado, supervisor, por aceitar o convite. A gente fica feliz em poder compartilhar aí dessa mesa, né? Compartilhar do pão vivo que desceu do céu. E vamos aí agora, vamos compartilhar a live, né? Nessa jornada. Ronaldo, seja bem-vindo. Ronaldo Barreto, seja bem-vindo. Vamos compartilhar essa live aí. Hoje nós vamos caminhar em Provérbios capítulo 12. E eu creio que o Senhor vai nos edificar. Amém? Eu estava lembrando aqui, Francisco, e falando de mesa, né? Essa mesa onde a gente tem procurado conhecimento, revelação, alinhar a nossa vida aí com a palavra. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A gente se conheceu, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. A gente se formou junto, estudou junto e já tivemos em outra mesa, né? Uma mesa que nos entristece hoje e que traz arrependimento, porque a graça nos alcançou, né? Você foi alcançado pela graça, Francisco? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. É verdade, pastor. Eu agradeço aí o convite, né? É uma responsabilidade, é uma busca, é uma entrega. E realmente, né, nós estávamos sentados em outras mesas, né? Onde o alimento que
foi oferecido para nós, na verdade, era veneno. E todo veneno, ele deixa algumas sequelas, né? Algumas consequências. Mas nós fomos alcançados, né? Você foi alcançado e o homem sensato, ele edifica os seus vizinhos, né? Como diz aqui no verso, que no capítulo 12, ele busca os seus vizinhos. Eu fui buscado, né? Deus me salvou, Deus me resgatou, mas foi através da sua vida, né? Mesmo eu fazendo uma visita para você informal, né? Te oferecendo veneno, mas o pão que estava à sua mesa era melhor do que o veneno que a gente Glória a Deus. É verdade? E foi numa mesa mesmo, né? Foi numa mesa onde a gente iniciou ali todo um processo de evangelização, lançando a semente, né? E glória a Deus, né? Porque a palavra diz que a semente pode cair num solo pedregoso, entre os espinhos, na beira do caminho, mas no seu caso caiu num solo fértil, num coração fértil. E para a glória do Senhor, né? Para a honra do nome dele, hoje você e toda a sua casa serve ao Senhor, sua esposa, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. E outras pessoas foram alcançadas também pela sua vida, né? A graça nos alcançou e o nosso clamor, né, é para que Ele continue nos usando. Usa-nos, Senhor, né? Usa-nos, porque tudo é para a honra dele, né? Tudo é para a glória dele. E naquela mesa, o que eu compartilhei foi a palavra, né? Naquele dia eu falei, não, entra. Você entrou, sentamos na mesa e na mesa estava a palavra, né? A palavra, e eu lembro de ter lido acho que uns 2, 3 versículos para você e dentro daquela leitura a gente foi ministrando no seu coração e foi um tempo precioso, né? Um tempo precioso. Olha o Francisco lá, rapaz. Aí, Natan, show! Tá, depois o papai vem, tá? Tá bom. Não, tira a costela. Costelinha tá aí? Aqui, mano. Daqui a pouco ela pula aqui. Então benção. Tarsila, seja bem-vindo aí. Estamos internacional aí, ó. Tarsila lá de Portugal. Glória a Deus, supervisor. Vamos orar. Ana Paula, seja bem-vinda. Vamos compartilhar essa live aí. Nós vamos orar. E orar para que essa graça que nos alcançou, Francisco, que essa graça possa continuar alcançando outras pessoas, porque essa graça ela é irresistível. Quando ela chega, não tem outra opção a não ser se entregar ao governo, ao senhorio de Cristo. Amém? Vamos orar, porque eu creio que essa graça ela continua se manifestando e vai se manifestar entre nós. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome neste período, Pai amado, onde nós estamos sentados nessa mesa, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, a sua graça nos alcançou. Nós sabemos que o Senhor foi, Pai amado, aquele que nos convenceu a vida do supervisor Francisco, Senhor, naquele dia que nós sentamos na mesa, deu direção para a vida dele, deu direção para a minha vida, e desde então nós estamos aliançados, Senhor, em favor do teu reino, para, Senhor, semear a tua palavra, em nome de Jesus, Pai, que nessa live as pessoas que vão ouvir, elas possam, Pai amado, se entregar cada vez mais, ter uma direção, Pai amado, segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Pai, nós te louvamos porque é o teu Espírito que nos convence. Um dia o Senhor me convenceu, um dia o Senhor convenceu Francisco, a sua esposa e toda a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa continuar fluindo, Pai. Usa-nos, Senhor, para que cada um que for ouvir, Pai amado, esta live, sejam cheios do teu Espírito, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém. Sejam bem-vindos os pastores aí, pastora Karen, pastor Valdir. Vamos lá, gente, bora compartilhar a live. Nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Quer começar, supervisor? Sim. Sim. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma honra estar a essa mesa, sentado com todos vocês. E onde a palavra diz, onde tem 2 ou 3 em seu nome, ele está presente. Eu creio que ele esteve presente durante todos que manifestaram a tua palavra e o teu poder. Porque a palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus é manifestação da tua presença em nossa vida. Mas essa presença, ela só acontece quando nós o buscamos. Essa presença, ela só se manifesta quando nós temos uma relação no vertical com ele. Porque a manifestação horizontal nós temos aqui na Terra. Nós temos aqui na Terra um círculo social. Esse círculo social, ele fala de família. Esse círculo social, ele fala de trabalho. Esse círculo social, ele fala de faculdade, de escola. E esse círculo social, ele fala sobre ministérios. Deus, através do teu Filho Jesus Cristo, que ali naquela cruz, ele derramou um sangue precioso pelas nossas vidas. Ele quer que sejamos abençoados em todos os setores. Mas para que ele faça isso, para que sua manifestação ela venha a ser concluída em nossa vida, nós temos que nos aprofundarmos. E esse capítulo 12 de Provérbios, como os outros anteriores que foram aqui manifestados, ele fala muito sobre a sabedoria, sobre o insensato, sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre o justo. E hoje eu quero falar sobre o justo, sobre o ímpio, que o capítulo 12 está dizendo. Então, eu quero ler aqui no texto em foco, Provérbio capítulo 12, no verso 1, que diz: que ama a instrução, ama a sabedoria. Mas o que aborrece a repreensão é ignorante. Em algumas versões está disciplina, conhecimento e tolo. Uma versão diz assim: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. É uma palavra forte. É uma palavra que nos traz a uma reflexão. Porque eu ter conhecimento é eu adquirir informações. Essas informações eu posso buscá-la no meu ciclo social ou eu posso buscá-la individualmente. Mas a sabedoria é eu pegar tudo esse conhecimento e transmitir para a minha vida, para a minha experiência diária. Isto é sabedoria. A sabedoria, ela não se compra. A sabedoria não se vende. A sabedoria é graça de Deus. De graça. Como foi falado aqui, o pastor Kleber, a pastora Aida, que sempre me orientou, foi a primeira mesa que eu sentei, quando eu entrei Amém. na casa dele, eu vou contar, tá, pastor? Quando eu entrei na casa dele, eu fui para beber, né? Para tomar cerveja. E quando eu entrei lá, ele teve um discernimento. Falei, vamos beber? Ele falou, não, entra aqui em casa primeiro. Eu entrei, e que estava à mesa? Uma Bíblia. E eu lembro da frase que eu disse a ele. Você virou crente, cara? Claro que não foi assim tão suave, né?
e disse, senta aí um pouquinho. A primeira coisa que ele perguntou foi sobre o meu casamento. Ele sabia como estava meu casamento. E em algumas palavras, poucas palavras, ele falou de Jesus para mim. Por que ele teve discernimento? Porque ele não descarregou um caminhão de palavras sobre a minha vida, senão eu iria embora. Isso não é conhecimento, isso é discernimento. Isso é sabedoria. Porque muitas vezes a gente quer falar de Jesus para uma pessoa ímpia que ela não quer ouvir de Jesus. Às vezes ela quer ouvir apenas do nosso testemunho. Porque falar de Jesus para pessoas que não conhecem é chato. Então, o discernimento, a sabedoria, ela tem que vir no nosso dia a dia. Eu posso dar um exemplo aqui de Nicodemos. Nicodemos era um chefe de judeus. Era um homem que tinha um cargo importante. Era um homem que conhecia a Escritura de Deus. Era um homem que conhecia todos os milagres que Jesus praticava. Era um homem que sabia que Jesus Cristo tinha sido enviado pelo teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas o conhecimento de Nicodemos o levou um pouco da falta de humildade, porque Nicodemos teve um encontro com Jesus Cristo às escuras. O medo, talvez. Com dúvidas pelo que iriam achar dele, talvez. Mas faltou uma sabedoria, porque ele não estava à frente de qualquer homem. Ele não estava à frente de um sacerdote. Ele não estava à frente de um padre. Ele não estava à frente de um pastor. Ele não estava à frente de um escriba. Mas ele estava à frente de Deus, em forma de homem. Faltou sabedoria para ele discernir isso daí. Tanto que, em um momento, ele pergunta para Deus. Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo fala para ele. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que Nicodemos fala para Deus? Para Jesus Cristo? Como pode um homem voltar ao ventre da tua mãe? Mas Jesus não estava falando de algo físico. Ele estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando de nascer da água do Espírito. Da água do Espírito. É isso que nós estamos buscando. É isso que o pastor e a pastora estão propondo nessas lives. Não são um contingente de pessoas que estão entrando, mas são pessoas que estão buscando esta água viva, esta água do Espírito, que renova, que transforma, que muda, e que muitas vezes nos deixa triste. É uma verdade. Porque a palavra, ela não vem apenas para nos direcionar, mas ela vem também para nos confrontar. E esse confronto nos leva a uma reflexão. Como nós estamos andando? Qual é o nível de busca que nós estamos sacrificando no nosso dia? E eu me coloco nessa busca. Eu me coloco nessa reflexão. Porque eu poderia mais. Eu deveria mais. Mas o que me impede a buscar? Sou eu. É o meu eu que impede. Não é ninguém que impede. Não é a minha família. Não são os meus pastores. Não é a igreja. E muito menos Jesus Cristo. Mas sou eu. Porque o maior problema não são as pessoas, mas sou eu. Porque quando eu conheço o meu eu, quando eu reconheço o que eu tenho que fazer para me aproximar mais de Jesus Cristo, eu não irei fazer como Nicodemos, não encontrá-lo apenas às escuras, mas eu quero encontrá-lo em todos os setores.
em todos os lugares. Nicodemos, ele deixou de ser humilde naquele momento. Mas há muitas pessoas que uma vida construída sobre o fundamento do erro, sobre o fundamento dos pecados, ela vai fracassar. É questão de tempo para a ruína começar a estar dentro dela. E essa ruína, ela não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. E quando essa ruína se externar, melhor dizendo, ela começa a atingir as pessoas que estão à sua volta. A ruína começa de dentro. A ruína, ela começa a acontecer em nossas vidas a partir do momento que tudo ao nosso redor começa a desmoronar. A desmoronar por quê? Por falta de busca. Pedro, quando ele anda sobre as águas, quando Jesus o chama daquele barco, na verdade, Pedro, ele não anda sobre as águas. Pedro, ele anda sobre a palavra de Deus. Pedro, ele não andou sobre as águas. Pedro, ele andou sobre a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que fez Pedro andar. Então, eu não posso dizer que eu ando sobre as águas. Eu posso dizer que eu ando sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus me faz andar. É por isso que os milagres acontecem em nossas vidas. É pela fé. Porque a fé, ela move montanhas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, querido. Eu sou prova viva disso. Foi a fé que me resgatou. Foi a fé de terceiros que me resgatou. Me trouxe a palavra, que me trouxe a verdade. E através dessa transformação, através dessa vivência, através da sabedoria que eu fui adquirindo, foi que as pessoas que estavam ao meu lado também começaram a estender as suas mãos para Cristo. É a palavra que nos faz andar. É a palavra que nos remete a Cristo em situações que a gente não vê um resultado positivo. Mas eu não posso andar na palavra de Deus pelas minhas circunstâncias. Porque as minhas circunstâncias, ela me faz pensar como os ímpios. Os ímpios pensam no imediatismo. Nós, não. O nosso olhar é para Cristo. E a hora que Ele quiser, aonde Ele quiser, e da forma que Ele quiser, Ele muda o nosso caminho, a nossa jornada. Eu queria trazer aqui para vocês uma analogia de Salomão. Salomão escreveu Provérbios, muitos deles, ele era um homem sábio. Antes dele não houve homem sábio segundo a Bíblia. Depois dele não houve homem tão sábio como Salomão. E um dia Salomão, ele conversa com Deus e pede algo para Deus. Ele pede de dia e à noite o visita em um sonho. E Deus pergunta para ele, o que você quer? Deus dá um cheque em branco para Salomão. Pede o que você quiser. Imagine, né? Alguém dá um cheque em branco para nós, fala assim, olha, faça o que você quiser. Já dá para programar com certeza, coisas, né? E muitas coisas. Para programar muitas e essa é a questão de nós estarmos aqui, né? Porque essa programação, ela já não pode ser mais como era antes. Os nossos pés estão na terra, mas a nossa mente precisa estar no reino. É o que Jesus falou para Nicodemos, né? Olha, Nicodemos, para você ter acesso, para você ver o reino de Deus, é necessário você nascer de novo. Então hoje, nós nascemos de novo. Há uma nova natureza dentro de nós
que nos leva a buscar esse reino, a olhar para esse reino, a desejar esse reino, e por isso nós estamos aqui. Essa programação não pode ser mais uma programação natural. Tem que ter um sobrenatural, pela fé, crendo que o Senhor, Ele age e Ele tem que estar em primeiro lugar. Se nós estamos aqui, é porque esse reino está crescendo dentro de nós. Então, nascer de novo é sinônimo de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós aceitamos. Isso só pode ser feito, só pode acontecer quando a graça nos alcança. E o meu maior prazer, supervisor Francisco, é justamente isso, é ver as pessoas sendo alcançadas pela graça, não pelo poder da minha força, não pelo, se é que tem algum poder isso, não pela minha habilidade, não pela a minha estratégia, mas por uma palavra que é viva, que é espírito e vida. Assim como um dia nós fomos alcançados, você foi alcançado, não tem coisa melhor do que ver as pessoas produzindo frutos verdadeiros de arrependimento. Isso só é possível quando há uma liberação de uma palavra que o Espírito testifica no nosso espírito e é rema. Não é por muito falar, né? É como você mesmo falou, naquele dia, naquela mesa, foram poucas palavras, né? E uma leitura, se não me falha a memória, no máximo 2 ou 3 versículos. E isso é algo poderoso, eu creio que marcou, né, a sua vida e fez com que esse reino fosse enxertado com os princípios, com um desejo de mudança, de transformação. E desde então, a gente louva a Deus por isso, porque a nossa programação hoje não é mais como era antes, não tem mais aquela programação anterior. Por quê? Porque estamos produzindo frutos verdadeiros de arrependimento. O que é arrependimento? É aquela decisão irrevogável de não voltar a fazer mais. E nós decidimos, porque nós bebíamos, nós éramos péssimos maridos, nós vivíamos uma vida egoísta, olhando para nós mesmos, olhando para o próprio umbigo, mas pela graça, pela infinita misericórdia, né, nós aceitamos a disciplina e buscamos esse conhecimento, buscamos ao Senhor. Né? Glória a Deus por isso, porque nós éramos assim, mas a graça nos alcançou, Francisco. A graça nos alcançou e hoje nós estamos produzindo, até hoje, precisamos continuar produzindo frutos verdadeiros de arrependimento, porque éramos alcoólatras, éramos péssimos maridos, éramos egoístas, e hoje, né, o Senhor nos corrigiu, nos exortou, até hoje a gente, nós estamos sendo exortados, porque essa mudança, essa transformação, ela é constante, mas nós aceitamos isso, nós amamos a disciplina, e a disciplina do Senhor, a palavra do Senhor, a exortação do Senhor, nós amamos, né, e queremos ser exortados, porque como diz esse versículo, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, nós amamos o Senhor, né? Ele é a fonte de todo conhecimento para nós. Então, mais do que aborrece a repreensão, é estúpido. Né? Muitos anos eu vivi, né, nesse ciclo vicioso de alcoolismo, olhando para mim mesmo, sendo um péssimo amigo, sendo uma péssima pessoa, porque não tinha graça, não tinha Cristo. E hoje, pela misericórdia, nós podemos clamar, né? Pela misericórdia, podemos clamar, usa-nos, continua nos usando para libertar os cativos dos vícios, do alcoolismo, para trazer funcionalidade para dentro do casamento, para poder, né, desconstruir toda estrutura de orgulho, toda estrutura de arrogância, de soberba, né, de egoísmo, né, de egoísmo.
Porque era isso que nós tínhamos essa estrutura, né? Mas a graça nos alcançou e hoje, para a glória do Senhor, nós estamos nessa mesa, né? Continuamos nessa mesa. Amém. Amém, pastor. E aí, dando continuidade aqui, ó, no verso 15 do contexto em foco, diz assim: o caminho do nécio, na sua opinião, é direito, mas o que obedece ao conselho é sábio. Então, Salomão aqui, ele foi sábio em ouvir a palavra de Deus, o conselho de Deus. Salomão, ele estava ali disciplinado em Deus para quebrar alguns paradigmas que vinham da sua família. Porque Davi conquistou pela espada. O filho de Davi, Absalão pela desonra, que tentou pegar o trono do seu pai, estuprou a sua, matou o próprio irmão que estuprou a sua irmã. Ele tinha que quebrar esse protocolo. Então ele ouve a palavra de Deus, ele ouve Deus e ele pede sabedoria. Porque é só com sabedoria que nós conseguimos discernir as coisas. Então, no Velho Testamento, animais que tinham apenas 2 pernas, precisava de um sacrifício apenas. 2 pombas, por exemplo. Agora, o quadrúpede era um animal, mas ele quebrou o protocolo. Ele fez um sacrifício de 1000 animais. 1000. Ele já começa a quebrar o protocolo aí. 1000 animais. Ele clama a Deus, ele ora a Deus, Deus lhe dá sabedoria, ele sente a sabedoria dentro dele, mas no dia seguinte ele faz um banquete. E esse banquete, como era acostumado a fazer, ele reunia os reinos, pessoas importantes. E sabe o que Salomão ele ganha as suas orações com toda a sabedoria que Deus deu? Ele ganha um embrulho de problema. Um embrulho de problema. No primeiro aconselhamento que Salomão deu, foi para 2 mulheres prostitutas. Levaram a ele essas 2 mulheres. Elas tiveram filhos com a diferença de 3 dias cada uma. E, na noite, um desses filhos morreu. Não se sabe do que, mas um desses filhos morreu. E uma dessas mulheres troca o filho pela manhã. Pega a criança morta e põe no seio da outra mãe. Pega a outra criança viva e põe no seu seio. Mas a mãe, ela conhece o filho pelo cheiro. E Deus nos conhece também pelo nome, pela vista, pelos nossos corações. E depois que Salomão orou, ele recebe esse problema. Muitas vezes a gente vai orar, muitas vezes a gente vai buscar, muitas vezes nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, muitas vezes nós vamos nos aprofundar na obra do Senhor, mas em troca, Deus vai nos dar um pacote com problemão. Um problemão. E aí, muitas vezes, a gente vai pensar, igual o ímpio, mas por que eu estou na igreja se tudo isso está acontecendo comigo? Para que eu ir para a igreja? Para que eu buscar ao Senhor se aquele ímpio ele está melhor do que eu? Esta é uma mente insensata. Esta é uma mente que tem apenas informações, que tem apenas conhecimento, tem apenas letramento, mas não tem a água viva que é Jesus Cristo. É por isso que nós estamos nos aprofundando nisso. Porque independe das circunstâncias da nossa vida, a nossa busca, tudo isso independe. Porque Deus vai mandar. Porque se Deus nos deu sabedoria, é para resolver nossos problemas. Deus não vai resolver os nossos problemas. Ele não fala que vai resolver nossos problemas, mas ele vai nos dar discernimento, ele vai nos dar revelação. E assim foi feito com Salomão.
Assim foi feito com Salomão. Salomão, lá no verso 24, diz assim, ó, a mão dos diligentes terá domínio, mas o que negligenciam serão tributários. Olha só, a mão do justo terá domínio. Eu tenho que ter domínio sobre as circunstâncias que estão acontecendo na minha vida. Não é porque o pai de Salomão, ele foi alguém que pecou tanto, que conquistou na espada, que seu irmão desonrou, que o outro irmão estuprou a própria irmã, que ele não venha quebrar esse paradigma. Ele olhou para trás, ele fez o caminho de volta sim, ele fez. E ele pediu orientação para o maior conselheiro que existe nessa terra, que é Deus. E ele teve a revelação do Senhor. Eu não preciso de espadas, eu não preciso de um exército poderoso, o que eu preciso é de sabedoria. Não é na força dos nossos braços, mas é na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que as coisas acontecem. E aquela mulher, naquele momento, foi colocada em frente do rei Salomão, aquelas duas mulheres prostitutas, que muitas vezes nos representa o justo e o ímpio. E aquelas mulheres contam a história para Salomão. Olha, essa mulher pegou meu filho, o morto é dela. E a outra dizia, não, não, o morto é dela, esse vivo é meu. Como resolver tamanho problema se não havia nenhuma testemunha ali? O que o rei Salomão faz? Ele arranca a sua espada, pede a criança e fala para cortar aquela criança ao meio. Muitas vezes, Deus vai fazer isso conosco. Ele vai desembainhar a espada, para a gente olhar para ele e ver que ele não é um Deus de brincadeira. Ele não vai passar a mão. Muitas vezes, ele vai pedir a nossa verdade. Como foi dito ontem pela Jana, Deus conhece os nossos corações. Eu posso mentir para todo mundo, mas para Deus eu não vou conseguir mentir. Então a espada vai ser desembainhada. E a mulher, que o filho era morto, que colocou nos seios da outra, disse, por mim tudo bem, pode cortar. Só que a mãe, de coração, de amor, não é um amor ágape, como o amor de Jesus, que é igual ao amor de Jesus não existe, mas se aproxima. O amor de mãe para seu filho se aproxima muito. Essa mãe, com amor, com aproximação, com amor ágape, como Jesus Cristo, ela diz, não mate a criança, não mate, pode entregar para ela. E o rei Salomão discerne aquilo, fala, pode pegar a criança e dar para ela. Discerniu a intenção do coração, profundo. A intenção do coração, pastor. Sabedoria. Não era só conhecimento, era sabedoria. Quantas vezes isso não acontece conosco, né, pastor? Por falta de discernimento, nós tomamos decisões erradas, atitudes erradas, por falta de sabedoria. E a sabedoria é o acúmulo de informações, mas ela só vai ser sabedoria como a gente colocar ela em experiência no nosso dia a dia. E isso é graça do Senhor. Aquela mulher, ela foi egoísta. Em Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aonde há egoísmo e ambição, sempre haverá confusão. Eu lembro de algumas frases que sempre é falado por você e pela pastora. Nós não temos cargos, nós temos encargos. O encargo ele é mais importante do que um cargo. Porque um cargo qualquer pessoa tira, mas um encargo só você pode tirar de você. Só você, mais ninguém. Exatamente. Nós somos professores. E
quando alguém passa para a direção, passa para a gestão, sem o coordenador, a frase que se usa é: eu não sou diretor, eu estou como diretor. Porque o cargo pode ser tirado a qualquer momento. Agora, o encargo é tirado por nós. Somos nós. Se eu não estou andando sobre a palavra, quem retira esse cargo sou eu. Se eu não tenho revelação do Senhor, quem está retirando esse encargo sou eu. Não é ninguém. Não são as minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias não podem ser maior do que o amor que eu tenho para com Jesus Cristo. Porque o justo viverá pelas promessas. É pelas promessas que o justo viverá. Eu não sou justo para adquirir milagres. Eu adquiro milagres porque eu sou justo. E ser justo é estar na palavra. É estar na palavra do Senhor. Deus transforma os ímpios e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Então, independente das circunstâncias, se nós formos justos, a nossa casa permanecerá. Ela não é feita na areia, ela é feita na rocha. A nossa casa ela tem que permanecer de pé, embora tudo ao nosso redor esteja caindo, esteja sendo corroído, mas nós temos que permanecer justos pela palavra. Pela palavra. Porque repreender não é reprimir. Repreender é você dizer o que está errado. É o que está errado. O que eu preciso consertar. Porque muitas vezes você é repreendido por pessoas que não são de Deus, que não têm discernimento, que têm apenas informação e não sabedoria. E essas pessoas acabam enterrando, acabam te levando para um caminho de morte. E de dentro para fora vai surgindo traumas. Vai sendo construído feridas que muitas vezes não serão tratadas e muito menos curadas. Então nós que estamos andando sobre a palavra de Deus, nós temos que ter esse discernimento de quem nós iremos procurar para dizer os nossos problemas. Eu sempre disse isso. São 5 dedos na minha mão. Dá para contar as pessoas que eu falo sobre a minha vida. E você? As pessoas que você confia, cabe na sua mão? Ou precisaria de mais de 10 mãos para você? É para todo mundo que você conta os seus sonhos? Assim como José fez, contou para os seus irmãos? Aquilo que Deus decidiu para ele? É como José? Vai ser jogado só para começar, né, o processo. Só para começar o processo, pastor. O processo é lento, hein? É lento. Quando eu penso que sei de tudo, eu tenho certeza que não sei de nada. Quem quer Jesus tem que buscar. Inteligência é o ato de adquirir informação. Sabedoria é colocar à prática o conhecimento através das experiências. O justo gera milagres. No verso 28 do texto em foco, diz assim: no caminho da justiça está a vida, e no caminho que ela percorre não há morte. Eu vou ler novamente. Verso 28 do contexto em foco. No caminho da justiça está a vida. E no caminho que ela percorre, não há morte. Não há morte. Todos nós temos algo gerando dentro de nós. Todos nós. Nós temos um sonho, nós temos uma promessa, nós temos um projeto. Nós temos um projeto. Aquelas 2 mães geraram
quase no mesmo instante. Ela gerava um sonho, são os filhos. Filho é um sonho, filho é uma promessa do Senhor. São os filhos. E elas tiveram aquele projeto na mão, mas uma das mães deixou aquele filho morrer. E antes de eu concluir essa palavra, que é o último verso, eu quero contar um testemunho, né? Eu e a Anice, nós fomos numa cidade perto de Campos do Jordão. Eu não recordo o nome, se a Anice lembrar, ela coloca aí. E um rapaz que eu trabalhava no bingo, isso em 95. Né? Eu era padrinho do filho dele, mais velho, e eles tiveram um recém-nascido. Tiveram um filho, né? Recém-nascido, melhor dizendo. E em uma noite infeliz, a mãe dormiu muito, tomava algumas medicações, e ela sufocou a criança veio a falecer. Foi um momento muito triste, né? Foi um momento de acusação para si próprio, foi culpado. Foi um momento muito triste. Ela dormiu. O nosso sono, ele não pode ser maior do que o nosso sonho. O nosso sono não pode ser maior que o nosso sonho. Porque quando Deus dá um projeto para nós, quando Ele dá uma promessa, quando ele concretiza um sonho na nossa vida que nós pedimos para Ele, dá trabalho. Porque uma mãe, quando ela é gestante, quando a criança está dentro da barriga dela, ela leva essa criança para onde ela quiser. Ela come o que ela quer. Ela dorme a hora que ela quiser, salvo algumas exceções. Mas quando essa criança nasce, essa mãe não pode ir para qualquer lugar mais. A criança pode adoecer, ela não pode sair de casa. Ela não pode comer qualquer coisa, porque esse alimento pode trazer algo de ruim para o leite materno. Essa mãe, quem é mãe aí, então glória a Deus aí, não pode dormir a hora que ela quer. Ela não pode mais. Porque depois que foi gerado esse sonho, essa promessa, dá trabalho cuidar daquilo que foi gerado. Dá trabalho. Dá trabalho. O que você faz com o que foi gerado dentro de você? Será que nós já matamos algum projeto de Deus pelo nosso sonho? Será que aquilo que foi gerado por Deus dentro de nós, nós deixamos morrer? Porque dá trabalho. Eu pedi para Deus um ministério, mas como dá trabalho no ministério? Foi gerado, mas eu tenho que cuidar dele, sou eu, não são os pastores. Os pastores, com as suas sabedorias, eles vão me orientar. Mas quem tem que cuidar sou eu. Porque cuidar daquilo que foi gerado dá trabalho. Dá trabalho. E aquela mulher que dormiu à noite, eu não sei, estou falando das duas prostitutas, eu não sei se também ela rolou por cima do filho. Ninguém vai matar um filho porque quer. Ninguém. Ninguém. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que enterrar aquilo que está morto em nossa vida. Nós temos que enterrar. Assim como Salomão, naquele momento, ele enterra todas as iniquidades de Davi. Ele não queria ser igual a Davi. Ele enterra tudo que o seu irmão Absalão fez, desonra, tentou pegar o trono, matou o irmão, ele quebrou o protocolo, ele não queria mais aquilo. Ele teve que enterrar. Ele enterrou o estupro do outro irmão. Ele enterrou tudo aquilo. Eu quero fazer um outro caminho. Mas para eu fazer um outro caminho, eu tenho que fazer o caminho de volta e enterrar tudo aquilo que me traz morte hoje. Tudo aquilo que me traz morte. Enterre aquilo que já morreu.
E eu encerro, né, a minha participação aqui dizendo: o que Deus gerou em nossas vidas, nós temos que cuidar. O que Deus gerou em nossas vidas dá trabalho e sempre vai dar trabalho. Mas nós, como pessoas justas, nós temos que buscar os nossos vizinhos, assim como diz a palavra. Porque como foi feito um dia na minha vida, alguém disse 3 palavras para mim, que teve o discernimento de não derramar um caminhão que naquele momento eu estaria correndo, eu não voltaria nunca mais. Aquilo fez toda a diferença na minha vida. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. A pastora Aida postou aí, é forte, hein? O sonho não pode ser maior que a promessa. Isso é forte. Eu tenho falado que dormir fisicamente é muito bom. Tirar um cochilinho é bom, né? A gente descansa. Mas dormir espiritualmente, isso traz grandes males, né? Muitas vezes deixamos de viver a promessa e hoje nós estamos vivendo uma geração, estamos percebendo uma geração que está morrendo espiritualmente, fisicamente, morrendo dentro do seu sonho de casamento, de trabalho, de vida profissional, porque não entrega o seu caminho ao Senhor, porque está dormindo, né, espiritualmente. Uma geração que não vive as promessas do Senhor, porque não se entrega e muitas vezes passa desapercebido o mundo espiritual, né? O mundo espiritual está aí, nós precisamos chamar atenção, né, para essa buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto nós podemos encontrar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E nós estamos aqui buscando o Senhor, né? E as nossas palavras são sementes. Só para aprofundar, continuar aprofundando e continuar aqui nessa mesa, porque me faz muito bem estar nessa mesa, né? E ao versículo 14 do 12, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, se lhe há retribuído. Então, é tudo isso que você tem falado, trabalho, né? O Senhor nunca chamou alguém desocupado. Nós ouvimos a ministração, se não me falha a memória, na terça-feira, né? O pastor que veio ministrar, ele falou que quando Deus chama, ele chama quem está trabalhando, quem está envolvido, né? E nós estamos trabalhando, nós estamos aqui porque nós estamos com a mão no arado, nós temos um ministério, nós queremos mais do Senhor, e cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. A nossa boca hoje profetiza que outros casamentos serão restituídos, restaurados, assim como o nosso foi. A nossa boca hoje profetiza que muitos que estão no vício do alcoolismo vão sair do vício do alcoolismo e vão ser libertos desse vício que mata, rouba e destrói famílias. Então, hoje, nós cremos nessa palavra e nós vamos nos fartar dela. Nós cremos que esta palavra, que assim como um dia foi semeado no meu coração, foi semeado no seu, vai frutificar na vida de quem está ouvindo, seja onde estiver, vai frutificar no coração daquele que vai um dia ouvir, né, ou ouvir depois essa palavra. Nós cremos nisso. Então, supervisor, Provérbios 12, 25, diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Nós sejamos frutíferos. Amém. E venhamos demonstrar essa paciência no Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. A ansiedade é o mal do século, né? Que tem abatido corações, tem abatido muitas pessoas. A ansiedade, né, traz um transtorno terrível, tem trazido aí
um transtorno terrível, né? Tem sufocado as pessoas. A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. As pessoas estão sendo estranguladas por por este mal do século, né? Mas hoje você possa receber uma boa palavra, né? Espera no Senhor, desfruta da palavra, escuta a palavra, conserva essa palavra no seu coração, ouve essa palavra, pensa, medita nessa palavra que foi semeada, deixa ela inundar a sua alma e para que você possa aplicá-la, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E tem algumas verdades, né? Que a ansiedade, ela abate o espírito, né? Abate o espírito das pessoas, mas a boa palavra a alegra. Então nós estamos aqui para alegrar o seu espírito, alegrar a tua alma, para nós nos alegrarmos, né? Como é bom ouvir, né, você ministrando, como é bom ver que você continua enxertando a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse é o nosso maior prazer, de ver as pessoas emancipadas no reino, tendo iniciativa no reino, ver as pessoas, né, se posicionando em favor do reino de Deus, porque foram emancipadas nesse relacionamento. Foram alcançadas pela verdade. E nós sabemos quem é a verdade, é Cristo. Então me alegra já ouvi inúmeras vezes, já contei inúmeras vezes esse testemunho, supervisor, várias vezes. Faz um tempinho que eu não... Faz um tempinho que eu não falo, né? Tinha uma época que era constante, né? Tinha uma época que eu sempre falava, mas faz um tempo. Mas como é bom sabermos que esse testemunho nos edificou. Como me edificou? Como esse testemunho desse relacionamento nosso me trouxe alicerce para suportar as adversidades da vida, para suportar as aflições, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, e inúmeras aflições, muitos problemas, né? Desde então eu passei, e muitas vezes tenho passado ainda, mas quando eu lembro, né, que um dia, pela misericórdia do Senhor, pela graça, pela compaixão dele, eu fui um instrumento do Senhor para poder, sabe, alcançar a sua casa. Isso me alegra, né? Em outras vidas foram alcançadas através da sua, outras pessoas têm sido alcançadas para a glória do Senhor. Isso me fortalece, me vivifica o meu espírito e fala, eu posso ser usado mais, tenho algo mais, tem algo a mais, eu sei que o Senhor tem algo a mais a fazer. Então isso me aviva, né? Isso aviva o meu espírito, né? A continuar buscando essa revelação, supervisor. E é isso que nós precisamos, avivar o nosso espírito para continuar buscando uma revelação e uma direção do Senhor, para que nós venhamos alcançar os filhos da paz, alcançar os casais que precisam de reconciliação, de restauração. É no espírito, supervisor. Eu não gosto da palavra emocionado nem animado, nem muito menos emocionado. Nós nos emocionamos, mas não podemos viver sendo guiados pelas emoções. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E aquele dia, pela misericórdia e a graça do Senhor, nós fomos, né, pela misericórdia, foi pelo Espírito. Foi o Espírito. Eu lembro, a supervisora Alice hoje, ela compartilha, foi alcançada pela graça, permanece, persevera, glória a Deus por isso. Mas naquele dia que eu fui buscar ela para te receber, na volta do encontro, ela assim, ó, no carro aqui, supervisor, sei, viu? Te conheço. Te conheço. Eu te conheço. Mas tudo isso foi mudado, porque não foi com palavras, foi com atitudes, comportamento,
né? Posicionamento. Então é esse evangelho que eu tenho lutado por supervisor. É esse evangelho que nós temos que manifestar, um evangelho de posição, um evangelho de atitude, de comportamento diferente. Aquela visão que a sua esposa tinha foi desconstruída. Assim como outras coisas estão sendo desconstruídas em nós. E glória a Deus por isso. Foi enterrado. Então a gente continua caminhando nesse propósito, porque nós sabemos que tem uma revelação, tem uma direção, tem algo a mais que o Senhor quer fazer nesse ministério, no seu ministério, na sua casa, na sua família. O Senhor quer fazer algo novo todos os dias, e por isso nós estamos aqui nos relacionando com essa palavra, semeando, sem ansiedade. Cada um vai se fartar do bem, do fruto da sua própria boca. E nós estamos aqui anunciando no mundo espiritual que nós queremos nos relacionar com Ele, que nós queremos ser usados por Ele para que outras vidas, para que os filhos da paz sejam alcançados. Nós cremos nisso. Nós queremos mais do Senhor, para que esta palavra, nós venhamos nos fartar. Hoje eu estou farto, estou alegre, avivado no meu espírito, com a minha alma satisfeita por relembrar, por saber que isso me edificou e continua me edificando. Então, glória a Deus, supervisor, pela sua vida, pela tua casa, louva a Deus. Nós nos conhecemos já há muito tempo e nós saímos de uma mesa dos escarnecedores, uma mesa da embriaguez, do vinho, da embriaguez, do alcoolismo, para nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para nos embriagarmos do Espírito, da presença. Essa mesa que nós compartilhamos do pão vivo, que desceu do céu, que é Cristo. Então nós, nós celebramos, a minha casa celebra a oportunidade de sentar nessa mesa, né, e desfrutar desse momento tão importante. Eu quero te convidar agora, supervisor, a levantar um clamor contra essa marcha que está programada, organizada para acontecer amanhã. Nós sabemos como é perverso, né, no mundo espiritual o que vai acontecer. Nós sabemos e nós queremos aqui desmascarar o inimigo, desmascarar o espírito de imoralidade, desmascarar o espírito de vício, de alcoolismo. Nós sabemos o que está por trás e nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual, é contra principados, potestades, espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Nós estamos aqui para levantar mãos santas, sem ira e sem contenda, para movimentar o mundo espiritual contra essa organização e para dizer para o mundo espiritual, para que o inimigo coloque o ouvido para ouvir, que nós somos a igreja de Jesus, estamos em unidade e que o Senhor venha dar ordem aos seus anjos para fechar todos os portais espirituais e que nenhuma manifestação espiritual venha acontecer amanhã. E em nome de Jesus nós levantamos um clamor agora. Eu queria te convidar, né, a fazer essa oração como a oração sacerdotal de Jesus lá em João 17:1, que diz: Jesus falando, todas as tuas coisas são minhas e todas as minhas coisas são tuas. Eu te entrego, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor. Nós estamos aqui para entregar ao Senhor esse clamor, para entregar aos pés dele, aos pés da cruz, crendo que ele vai agir segundo a sua vontade. Que nós não estamos omissos diante essa agenda, diante essa programação das trevas, e como igreja nós nos movimentamos e intercedemos para que haja salvação, libertação e cura sobre a vida de todos aqueles, né? E nós lutamos, supervisor, nós estamos aqui batalhando no mundo espiritual, porque nós não queremos apenas ensinar, nós não queremos apenas transmitir o conhecimento da palavra, nós queremos viver assim, nós queremos viver o sobrenatural.
nós buscamos isso, eu busco isso, porque eu quero viver a experiência que Paulo teve, o que Paulo viu, né? Eu creio que esses organizadores podem ver a Cristo e sair da feitiçaria. O que aqueles homens na fornalha de fogo eles viram, né? E foram protegidos ali, mesmo tendo aquela temperatura elevada, alta, eles sobreviveram. O que eles vivenciaram? Né? Nós somos testemunha da graça, mas nós queremos ir além, né? Por isso que nós nos posicionamos, nós queremos ir mais profundo, nós queremos viver experiências cada vez mais profundas e significativas. Amém? Amém? Amém. Ora, intercede. Amém. Que eu vou concordar em espírito. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, para clamar, Senhor, o Teu santo nome que é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito, Senhor, esteja, Pai, sobre a mente, sobre o coração de cada pessoa que vai participar dessa marcha, Senhor. Nós não estamos, Pai, pedindo a morte, nós não estamos pedindo castigo, mas nós estamos, Pai, pedindo, Pai, a Tua sabedoria, para que ela venha a ser lançada, Senhor, sobre aquelas mentes, Senhor. Pai, que isso que foi gerado, Pai, sobre o coração dos organizadores, Pai, venha a ser mostrado em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque isso não vai prevalecer, Senhor, sobre a Tua igreja. E como intercessores, Senhor, nós declaramos a vitória, Senhor, no mundo espiritual. E que todas essas potestades, Senhor, que todos esses espíritos malignos, que não confessam o Teu santo nome, que que escravizam, Pai, as mentes e os corações dessas pessoas, venham ser levadas para onde o Senhor desejar. E assim, Pai, como foi feito, Pai, naquela batalha, Pai, que Senaqueribe, Senhor, lançou mais de 180 mil soldados, e lançado foi a sua palavra, e o Senhor enviou apenas um anjo, Senhor, que matou, que exterminou todos aqueles soldados. Nós declaramos, Pai, que todos os seus anjos, Senhor, venham ser, Pai, lançados, Senhor, naquele lugar, Senhor, e que no mundo espiritual eles venham ser derrotados, Pai. E que essas pessoas, assim como eu, Pai, assim como a minha família, possam ter, Pai, uma oportunidade, Senhor Jesus Cristo, de Te conhecer e mudar o Teu caminho. E assim como Pedro, Pai, andar sobre a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Pai, amém. Nós dizemos sim, amém, em concordância com a oração e a intercessão do Teu Filho. Nós somos a Tua igreja, nos posicionamos diante do Senhor em regiões celestiais, ao lado de Cristo Jesus. Nos cobrimos com o Teu sangue e na autoridade do nome de Jesus nós profetizamos falência sobre toda a organização. Profetizamos, Pai amado, ó Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito imundo maligno seja amarrado e que vá para o lugar aonde o Senhor Jesus Cristo determinar. Senhor, dá ordem aos Teus anjos, anjos de alta patente, para impedir a manifestação, para impedir a morte, roubo e destruição de vidas, de famílias, através do vício e através da imoralidade. Senhor, que sobre aquele lugar venha, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Perdoa todos os seus pecados, pecados de feitiçaria. Nós confessamos diante do Senhor e declaramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que Jesus é o nosso guia, é a verdade. Nós declaramos que não há outro além de Ti que seja digno de ser glorificado, exaltado, engrandecido, em nome de Jesus, Pai. Em concordância, nós dizemos sim, amém. Ligamos aqui na terra e cremos que o Senhor já ligou nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Supervisor, Deus abençoe. Francisco, meu amigo,
Prazer estar aqui com você, que nós seja a primeira de muitas. Que o Senhor te abençoe e continue te usando, você e sua casa. Um forte abraço aí e até amanhã às 18h30. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua família. Obrigado pela oportunidade. Gente, um abraço. Deus abençoe. Forte abraço. Bom final de semana aí, hein, família.